Vamos lá, então? Então, essa aula de hoje, se você está chegando agora, ela é uma aula que faz parte de um conjunto de outras aulas e eu decidi sentir, na verdade, de liberar essa aula, ok? Porque essa aula fala, na verdade, de algo que fez muita diferença na minha vida e potencializou muito os meus resultados, que é uma aula sobre jejum, ok? Então, assim, ó, falando sobre jejum, eu já vou começar com um grande erro que a maioria das pessoas tem essa ideia, na verdade, quando se fala em jejum. Que as pessoas acreditam que o jejum é uma prática única e exclusivamente religiosa. E não é. Na verdade, a gente sabe a grande força, a grande potência que tem espiritualmente essa prática. Na verdade, é inegável essa questão, ok? Mas não é uma prática única e exclusivamente religiosa. Na verdade, quando eu converso com pessoas sobre o jejum, eu percebi que as pessoas não sabiam muito sobre o jejum e muitas vezes quase nada sobre o jejum. Então eu não vou entrar nessa parte espiritual do jejum, perfeito? Eu vou falar aqui mais da parte prática. Como iniciar o jejum, o que fazer durante o jejum, qual o efeito e qual o benefício que isso traz, principalmente para o nosso corpo, tipos de jejum, os grandes erros sobre o jejum, perfeito? Então assim, ó, vamos iniciar então. Quando se fala em jejum, qual o primeiro passo? Então, o primeiro passo quando se fala em jejum é você identificar a sua intenção, ou seja, qual o propósito, qual o motivo pelo qual você decidiu fazer jejum. Isso é muito importante, colocar uma intenção no jejum, porque isso vai potencializar muito essa prática do jejum, ok? Então vamos a algumas sugestões, algumas ideias. Então você pode buscar o jejum para trabalhar, ressignificar uma crença limitante, um padrão destrutivo, vício, doenças, enfermidades. Você pode buscar o jejum para uma resposta para algo. Você pode buscar o jejum para que ele possa... tu vai começar um projeto novo. Então pode fazer o jejum para ele abrir, enfim, as oportunidades, potencializar esse projeto que está fazendo. Você pode fazer jejum para aumentar a sua intimidade com Deus, se aproximar de Deus, enfim, potencializar o seu Deus interior, enfim, tem que ter uma intenção, e essa intenção em você fazer o jejum é o primeiro passo, tem que ser bem, bem clara essa intenção. Por qual motivo eu decidi escolher fazer jejum? Será que é para me tirar de alguma coisa da zona do conforto? É para aumentar minha energia, aumentar a minha potência? Então, escolhe, primeiro passo, a intenção pela qual você vai fazer o jejum, perfeito? Segundo passo, então, você vai escolher o tipo de jejum que você vai escolher, porque dependendo da intenção do que você está buscando, algumas vezes um tipo vai te auxiliar mais e outro tipo vai potencializar mais e outro nem tanto, ok? Então, o segundo passo é escolher o tipo de jejum que você vai escolher, perfeito? Então, vamos lá, os tipos de jejum que tem. Então, existe o jejum completo, como o próprio nome diz, é completo. Você vai restringir alimento, restringir líquido, ou seja, é completo, perfeito? Depois existe o jejum que você vai restringir a alimentação e vai ingerir apenas líquidos. E daí você vai ingerir água, sucos, café, chá. Algumas pessoas escolhem café, outras não, mas é permitido líquido, perfeito? Então, escolheu a intenção do jejum, escolheu o tipo de jejum, agora você vai escolher o tempo do jejum, perfeito? Então, o tempo do jejum, primeiramente, para você escolher o tempo do jejum, você tem que respeitar muito o seu corpo, ok? Então, uma grande dica é começa aos poucos. Então, existe o jejum intermitente, ok? O que é o jejum intermitente? Onde você vai pular uma refeição, ok? Você vai pular uma refeição, exemplo, eu costumo fazer assim, ó, eu tomo meu café até umas 5 horas, mais ou menos 6 horas, e aí pulo a janta, e aí tomo o café da manhã, lá pelas umas 8 horas, um pouco mais cedo, às vezes 7 horas, e daí dá aproximadamente 12 horas, ok? Pula uma refeição, então pula a janta. Ou exemplo, você pode pular a primeira refeição da manhã, que eu faço muito também. Pula a primeira refeição da manhã, então janta,
no dia anterior à noite e vai no outro dia, pula o café da manhã e almoça, ok? São as melhores refeições de pular, assim, ok? Tem gente que pula o almoço, conheço muitas pessoas que pulam o almoço, porém, no meu entendimento, ali o nosso estômago, o fogo maior do nosso estômago, ali onde ele está mais preparado para ingerir os alimentos, é das 11 horas da manhã até as 13 horas da tarde. Eu costumo não pular o almoço, ok? Já pulei café da tarde, já pulei janta, café da manhã. Então é o jejum intermitente, onde você vai começar aos poucos e o seu corpo vai se adaptando ao jejum, perfeito? Então esse seria o tempo, que é muito importante, o tempo do jejum, perfeito? Então definiu a intenção, definiu o tipo de jejum e o tempo de jejum, perfeito? Então o tempo de jejum você pode fazer também um tempo maior, enfim, tem gente que faz de 24 horas, exemplo, eu almocei hoje, vou almoçar amanhã só no outro dia, tem gente que faz um dia sim, um dia não, tem gente que faz 5 por 2, que se chama, que a pessoa fica 5 dias se alimentando e fica 2 sem se alimentar, mas porém já está muito mais acostumada. E também você pode escolher, enfim, eu vou fazer um jejum, mas eu vou restringir um tipo de alimento. Exemplo, essa semana eu estou fazendo um jejum que eu cortei pão e cortei bolos. Então a semana toda eu vou ficar sem pão e sem bolo. Então não pulo nenhuma refeição, até que porque para mim, no meu caso, quando eu faço jejum mais prolongados, eu acabo emagrecendo e não é esse o meu propósito. Então eu Fabiano, escolhi então cortar na semana algum tipo de alimento. Então eu corto o pão, bolo, na outra semana eu corto doce, café eu cortava antigamente, agora já não estou mais tomando café, enfim. Então carne também, fico uma semana sem comer carne. Então você escolheu já o tempo que vai fazer jejum. Então, o tempo de jejum, principalmente, tem que levar em consideração seus compromissos, tanto profissional quanto compromissos sociais, ok? Para não conflitar com algum compromisso seu, perfeito? Então, assim, ó, então quando você vai iniciar, já decidiu a intenção, já viu o tempo, já viu o tipo de jejum, quando você vai iniciar o jejum, como que eu, Fabiano, faço? Aí você vai escolher a sua maneira. Então, eu, Fabiano, me conecto com Deus, e aí você vai se conectar com o que você acredita, enfim, com a fonte criadora, com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus, enfim, você vai se conectar com algo superior, perfeito? Eu, Fabiano, me conecto com Deus, e eu peço para Deus me orientar durante o período de jejum, me sustentar durante o período de jejum, e Ele vai me dar a direção e que eu receba tudo que eu esteja aberto a receber, tudo que foi do meu merecimento. Eu peço essa proteção, essa orientação, e que eu receba informação e discernimento. É assim, Fabiano, que eu faço, ok? Durante o jejum eu fico muito atento ao que vai me trazer, porque a prática de jejum, ela tira muito o nosso corpo do automático, ok? E daí quando tira o corpo do automático, muito material reprimido ali vem da sombra para a luz, então tem que ficar atento para o que você vai receber ali durante o jejum, perfeito? Ok? E aí, depois, no final, eu entrego o jejum. Entrego, na verdade, é um termo religioso, você encerra o jejum, onde eu agradeço por tudo que eu recebi e me abro ali para colher o que eu ainda vou receber do jejum, perfeito? Então, assim, ó, há uma coisa muito importante, como o jejum age no nosso organismo, ok? Então, ali entre 12 e 14 horas, nosso corpo começa a ativar um processo, digamos assim, ativar um processo que se chama assim, ó, autofagia. O que é autofagia? Nosso corpo ali ele tem um sistema como se fosse um detox. Então, ele começa a montar esse processo de detox, começa a purificar o nosso corpo, e expulsar tudo que é material, tudo que tem ali de metal pesado, ele começa a fazer esse processo. E principalmente assim, ó, tem um processo que se chama fagocitose, que é um processo ativado por essa autofagia, que é assim, ó, imagina, vou procurar explicar da melhor maneira para você, mas imagina assim, ó, uma célula nova, ela consome 10 unidades por segundo. Uma célula velha, antiga, ela é como se fosse um carro velho, ela consome 30 unidades por segundo.
perfeito? Ela consome mais do que a célula nova, consome mais energia do que a célula nova. Uma célula doente, ela consome 60 unidades por segundo, perfeito? Então, ela consome muito. E o que é qualquer doença no nosso corpo? Qualquer tipo de doença no nosso corpo é ali uma energia que ela está aprisionada, uma energia presa ali, estagnada, ok? Que são células doentes, mais nada disso. Então, quando você começa a ativar esse processo de jejum, principalmente o processo mais prolongado, esse processo aí de fagocitose, ele vai ali comendo as células, ok? Limpando o organismo, fazendo um detox. E ele suga tudo que é tipo de material pesado e ele dá uma maneira ali de expurgar do nosso corpo, dá uma maneira de botar fora, ok? E ele começa pelas células mais doentes e depois ele começa pelas células mais antigas. Então é como se fosse uma renovação do nosso corpo. Então eu, Fabiano, acredito que qualquer tipo de doença, tudo que você queira curar, eu, Fabiano, acredito que pode ser feito através do jejum, ok? Então o nosso corpo tem que ir se acostumando aos poucos também com o jejum. Eu, Fabiano, pretendo fazer aí 21 dias de jejum, mas eu tenho que me preparar para isso, ok? Então anotei aqui alguns principais erros e benefícios durante o jejum e eu vou compartilhar com vocês, tá? Então eu anotei aqui, tá? Tá num papel, é rapidinho aqui, rápido. Então fazer jejum apenas por motivos religiosos. Então a gente já falou isso, né? Que muitos acreditam que o jejum, na verdade, é uma prática única e exclusiva religiosa, mas na verdade não, ele é um renovo para o nosso corpo, ok? Então, benefícios, ele aumenta a imunidade do nosso corpo, ele diminui as inflamações do nosso corpo, reduz as inflamações e ele ativa e renova nossas principais funções cerebrais, ok? Então, assim, regula o nosso ciclo circadiano. O que é o nosso ciclo circadiano? Então, o nosso corpo, o nosso organismo, o nosso sistema, ele foi feito para quê? Para acordar junto com o sol e de noite, quando escurece, ele dormir. Então, ele, através desse ciclo circadiano, quando está bem regulado, ele produz ali nossos principais hormônios. Então, tem a melatonina, que é o hormônio do sono, tá? E tem a serotonina, que é o nosso hormônio, então, da disposição, do bem-estar, de energia, ok? Então, ele regula os nossos principais hormônios ali, e principalmente porque o nosso cérebro, até por luzes muito artificiais, muitas vezes ele está bugado e esse ciclo circadiano não está regulado. Então, o jejum ajuda a regular o ciclo circadiano. Perfeito? Então, a serotonina, na verdade, é o hormônio da felicidade, o neurotransmissor da felicidade, principalmente. Então, aqui, então, jejuar com o objetivo de emagrecer é um grande erro. Claro que o jejum te proporciona isso de emagrecer, mas isso tem que ser consequência do jejum, ok? Não a intenção principal, isso vai acontecer, ok? Faz parte. Não acompanhar o seu progresso. Então, exemplo assim, eu já escutei de uma pessoa, Fabiano, eu fiz jejum uma vez e não funcionou. Como eu queria ir na academia uma vez e acreditar que vai funcionar. Não, tem que ir várias vezes na academia para mim perceber o progresso, ok? Jejum a mesma coisa. Você não vai fazer uma vez e vai funcionar, você vai fazer várias vezes, aí você vai potencializando e você vai percebendo cada vez mais os resultados com o jejum. Então, sempre acompanhar o seu processo, ok? Então, exagerar muito no começo, eu anotei aqui também. Então, exemplo, esse dia eu falei com uma pessoa que ela disse, eu fui fazer o jejum, fui fazer o jejum de 7 dias, mas era 4 dias, eu já desisti. Então, isso não funciona para mim. Então, às vezes a pessoa quer começar um jejum fazendo um jejum de 3 dias, de 4 dias, de 7 dias. Não, é como se fosse uma maratona. Você vai se preparando para fazer algo maior, ok? Então, um dos principais erros é exagerar muito no começo. Outro principal erro também é a pessoa exagerar muito na atividade física. Então, o nosso corpo, sim, consegue fazer exercícios físicos, é possível ir na academia em jejum, mas no começo você não exagera muito, até seu corpo se adaptar e se acostumar. Perfeito? Não ser paciente, não ser amoroso, porque assim, o nosso jejum ele traz muito material reprimido da sombra para a luz. Então é normal algumas pessoas ali no processo de jejum, elas estarem vou usar um termo, às vezes as pessoas elas começam a se irritar muito, ficarem muito irritadas
ou outros sintomas que elas podem ter, ou dor de cabeça, pode ter, tá? É possível ter, ou irritação, ou cansaço no começo, porque está vindo alguma coisa da sombra para a luz. Então, ser muito paciente, ser muito amoroso com você nesse processo, acolher o que vier ali é muito bem-vindo e aprender a integrar tudo que está te trazendo ali no jejum, sempre agradecendo e sempre tendo atento ao que está te trazendo, perfeito? Então, evitar alguns ambientes também, como bares e restaurante, porque você vai estar ali com a sua energia expandida, com o seu campo espiritual expandido. Então, alguns ambientes é bom você evitar, perfeito? Então, também, se você precisar, algumas pessoas gostam disso, enfim, buscam isso. Então, se precisar, faz exame antes para ver como é que está o seu organismo, enfim. Precisar orientação médica, busca orientação médica também. Então, o grande erro é de pessoas que querem fazer um jejum mais prolongado e não buscam essa orientação médica e também não fazem os principais exames para entender como o seu corpo está, perfeito? Então, tenha sempre um caderno para anotar ali seus insights, anotar que sim, vem muitos insights, vem muitas orientações. Hidratar o corpo, se você escolheu ali fazer um jejum, então, que é permitido líquido, que é o que eu faço sempre. Hidratar bem o corpo com chá, com água, é muito importante durante o processo, ok? E procurar sempre, então, fazer algo que eleve a sua vibração. Então, ambientes que elevem a sua vibração, ler algo que vai elevar seus pensamentos, elevar a sua vibração. E sempre quando encerrar o jejum, então, eu geralmente agradeço por tudo que eu recebi. E principalmente, assim, ó, um grande erro que eu fazia, que antes de iniciar o jejum, eu já fiz jejum prolongado, eu já fiz jejum de 3 dias, tá? Sem água e sem comida, eu já fiz de 3 dias. Então, assim, mas um dos meus principais erros é que eu exagerava muito na comida antes de fazer o jejum. Não, é o contrário, quando você vai fazer o jejum, já começa já inserindo algumas alimentações mais leves. E eu no final também do começo, quando eu fazia jejum, lá no final eu acabava o jejum e eu queria comer algo pesado, parece que vinha das sombras ali esse desejo de comer alguma coisa, enfim, não vou dar sugestões aqui, não vou largar filtros, como se diz, mas vinha muito isso. E não, quando encerrar o jejum também, você encerra, inicia com uma refeição leve e depois vai normalizando a sua refeição, perfeito? Então, o que eu tinha para passar nessa aula, nesse vídeo é isso. Espero que possa ter ajudado aí no seu caminho, ter contribuído no seu caminho e que você aos poucos possa integrar ou você possa trazer essa prática de jejum por seu dia a dia e colher os grandes resultados e os grandes benefícios que temos através do jejum, ok? Então deixa o seu comentário aí, se fez sentido esse vídeo para você também, compartilha com outras pessoas para que a gente possa levar esse grande benefício do jejum para outras pessoas também. Então gratidão e até a nossa próxima aula, o nosso próximo vídeo. Estamos juntos!